Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel. E na aula de hoje vai ser uma aula de tirar dúvidas mesmo, uma aula de atividades, tá? Nós vamos trabalhar com um banco de questões. Na última aula nós fizemos 4 questões de calor latente. E na aula de hoje nós vamos continuar com esse banco de questões para tirar qualquer dúvidas de vocês. Vamos para as questões. Então, pessoal, a questão aqui é a questão de número 5, tá? Essa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é essa questão aqui. Só que para responder essa questão, ela começa desse texto aqui, tá? Nós vamos basear nesse texto para responder a questão. Então vamos ficar bem ligado aqui nesse texto aqui para a gente responder. O texto fala o seguinte: o gráfico representa um processo isobárico, ou seja, lembra de isobárico, pressão constante, né? A variação em função do tempo, da temperatura de uma amostra de um elemento puro, cuja massa é 1 kg. Isso é importante, ó. A massa é 1 kg. Observado durante 9 minutos, tá? Tranquilo. Aí vamos ver o que diz mais aqui. A amostra está no estado sólido. Centralizar mais um pouquinho, né, para ficar melhor. A 0 graus Celsius. No instante T0 é aquecida por uma fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa, a quantidade de calor aqui, ó, que é a potência, na verdade, né? Se você for olhar joules por minuto, toda vez que tiver tempo, isso é potência. Claro que isso aqui é potência porque minuto é tempo, né? Supondo que não haja perda de calor. Ok, gente. Vamos pensar comigo, tá? Vamos fazer aqui bem tranquilo. Ó, eu falei que isso aqui é potência. Acho que eu vou começar disso daqui. Potência é quantidade de calor sobre variação de tempo, tá? Essa é a regra de potência, quantidade de calor, variação de tempo. Pensando comigo aqui, ó, a potência, a pergunta diz que é isso aqui, ó, 2 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo, vocês sabem que é 1000. 1000 vezes 2 é 2000. Vamos colocar logo 2000, que eu acho que ganha tempo aqui. Coloquei, ó, 10 ao cubo é 1000 vezes 2, 2000. Então a potência é 2000. A quantidade de calor, pessoal, eu não sei. Mas o tempo, vamos pensar comigo aqui. Que tempo é esse? Eu vou só voltar na pergunta aqui para a gente pegar o tempo direitinho, tá? A partir dos dados, o gráfico pode-se afirmar que o elemento apresenta uma temperatura de fusão e calor específico no estado líquido. Ah, isso aqui é importante, tá? Ele quer no estado líquido. O estado líquido é daqui até aqui, ó. Então, ó, daqui para aqui. Esse é o estado líquido, porque aqui é o sólido, tá? E aqui acontece a fusão. Então, ó, o tempo de 6 para 9, de 6 para 9 aumentou 3. Então, de 6 para 9 aumentou 3. Ó, gente, isso aqui é tranquilo, né? Regrinha de 3 aqui, ó. 1 vezes Q dá Q. E 3 vezes 2000. 3 vezes 2000 dá 6000, né, gente? Acho que não tem dúvida que a resposta é 6000 aqui. Tá. Então, beleza. Isso é a quantidade de calor. Mas como ele quer o calor específico também, o Czinho, vamos fazer a outra regra, ó. Que macete. A regra do que macete. Essa regrinha vocês estão acostumados com ela, né? A gente trabalha muito com ela. Calorimetrias é a equação principal, né? Então, beleza. Vamos pensar comigo, ó. A quantidade de calor nós já calculamos, deu 6000 joule, né? Então aqui é 6000. A massa vamos
Vamos ver, acho que é 1 quilo. Aqui 1 quilo, tá aqui na pergunta. Já achei aqui, ó, 1 quilo. Lembra? Isso é importante. A massa é 1 quilo. O calor específico eu não sei. Agora eu preciso ver a variação de temperatura, tá, gente? No estado líquido, tá? Isso é importante. Vamos ver, a temperatura ela sai de 40, olha, gente, aqui, ó, de 40 e vai para 70 lá em cima. De 40 para 70, quanto foi que aumentou? De 40 para 70 aumentou 30. Então aqui é 30. Aqui é só repetir, ó, 6.000 e aqui multiplicando dá 30C. Logo, C é 6.000 dividido por 30, né, gente? C é igual 200. Pode cortar um zero em cima, um zero embaixo, fica 600 dividido por 3 dá 200. Então é 200 joule por quilograma vezes Kelvin. Então é 200. A nossa resposta é 200. Então vamos pensar comigo. Ó, são duas perguntas. A primeira eu nem precisava porque estava muito fácil. A primeira pergunta é a temperatura de fusão. A temperatura de fusão está aqui, ó. É onde tem essa retinha. É o gráfico de uma função constante. Era 40. E depois ele pede o calor específico, que é 200. Então a resposta é 40 e 200. 40 e 200 está aqui na letra E, gente, ó. Pode marcar tranquilo, né? A letra E, certeza aqui, ó. Beleza. Questão fácil, né? Vamos agora para essa questãozinha aqui, ó. A questão 6, né? Questão 6 aqui, ó. Universidade Federal de São Paulo. O gráfico representa o processo de aquecimento e mudança de fase de um corpo inicialmente na fase sólida. E a massa dele é 100 gramas. E ele está na fase sólida. Isso é muito importante, tá? Já passei os tracinhos aqui para você estar lembrando, tá? Então, o início dele é a fase sólida. Acontece a fusão aqui, ó. Na retinha é fusão. E depois estado líquido, tá? Então é fácil de entender isso. Agora vamos ver a continuação da pergunta, né? Pra gente ver o que está pedindo, né, gente? Então, ele coloca assim, ó. Sendo que a quantidade de calor absorvida pelo corpo em calorias e T, a temperatura do corpo em graus Celsius, determine o calor específico do corpo em calorias por grama vezes graus Celsius na fase sólida e na fase líquida, né? São duas perguntas aqui. Tá, então não vai ser, eu acho que não vai ser difícil isso não, porque nós já temos os dados do gráfico. Eu vou pegar um rascunho e nós vamos calcular isso agora, tá? Beleza. É só pegar os dados do gráfico. Então aqui, ó, questão 6. E aí vamos responder aí a questão 6. Puxar aqui um pouquinho, questão 6, tá? OK. Pronto, então aqui na questão 6, a quantidade de calor do corpo no estado sólido, tá? Estou chamando de QS. O início ele estava no zero e no final ele foi para 400. Isso tá no gráfico, tá? Então é só você diminuir 400 menos zero, que é igual a 400. E aí você vai fazer a regrinha do que macete, ó. Que do estado sólido, que macete. Então o valor do que é 400. O valor da massa, a pergunta falou que é 100 gramas, né, gente? Isso está na pergunta também. O calor específico não tem, a variação de temperatura no gráfico está 40. É só pegar no gráfico que eu mostrei para vocês. Tá, então a partir daqui repete, ó, 400 e multiplica aqui, ó, multiplicando a 4.000. 4.000 C. Logo C é 400
dividido por 4.000, né? C igual 0,1 calorias por gramas vezes graus Celsius. Agora no estado líquido, tá, gente? Estado líquido. Olhando no gráfico aqui, ele sai de 800 para 1.200. Aí só diminuir, ó. 1.200 menos 800. Isso está no gráfico que vocês acabaram de ver nesse instante. Vocês diminuem aí e vão achar 400 também, né? Coincidência que deu 400 também, 400 calorias. Tá bom? E depois eu volto a mostrar o gráfico para vocês novamente, mas é bem tranquilo, só diminuir aqui. Agora você faz a regrinha, ó. Que macete. Quantidade de calor é 400. A massa é 100 gramas, a pergunta deu. Calor específico não tem. A temperatura no gráfico é 20. Então, ó, pode repetir aqui o 400 e multiplica aqui, ó, que dá 2.000. E aí você só dividir agora. E aí vocês vão encontrar aqui nessa divisão 0,2. 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, ó, nós respondemos a letra A de boa, né? Continha fácil, né? Isso aqui é a letra A da questão 6. A letra B, ó. A temperatura de fusão em graus Celsius e o calor latente de fusão em calorias do corpo, tá? Gente, isso daqui não tem como vocês errarem. Eu vou fazer logo a regrinha, né, da difusão, da quantidade de calor, tudo bem? Vamos começar aqui fazendo o mais difícil, depois a gente vai para o mais fácil, ok? Para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então vamos lá. Letra B. Q de fusão, quantidade de calor de fusão. Basta vocês olharem no gráfico. É só pegar, ó, 800 menos 400. E o gráfico mostra a fusão nessa quantidade de calor. Quando diminui, coincidentemente deu 400, tá, gente? 400 calorias. Agora lembra que a regra é que mole. A regra do que mole. E aí o que é que a gente faz? O Q vale 400. A massa a gente sabe que é 100, né? E a latente de fusão eu não sei. Então, latente de fusão é 400 dividido por 100. Latente de fusão é 4, né? Vai dar 4 calorias por grama. Pronto, professor. Você falou que ia mostrar o gráfico novamente. Então tá bom. Vou mostrar esse gráfico novamente para não ter nenhuma... Tá aí, gente, ó, o gráfico novamente, tá? Então a temperatura de fusão é aqui, ó, 40 graus Celsius, tá vendo, gente, ó? Aí lembra que a quantidade de calor no estado sólido eu falei que era 400? Porque ele sai do zero e vai para 400, ó, até aqui, ó, ó, 400 aqui. Lembra que a quantidade de calor no estado líquido eu falei que ia dar 400 também? Mas por que era 400? Porque ele sai, ó, do 1.200, que vocês estão vendo aqui. Na verdade, ele sai do 800 e vai até o 1.200 que eu mostrei. Então, se você diminuir, ó, 1.200 menos 800, vai dar 400. Pronto. Isso que eu queria mostrar para vocês, né? Para não ter nenhuma dúvida. E a temperatura de fusão aqui, 40 graus Celsius. Então, acho que não ficou dúvida, não.
Aí nós vamos anotar aqui na letra B a temperatura de fusão, né? Então, temperatura de fusão, nós vimos que foi 40, né, gente? 40 graus Celsius. Acho que aí ficou belezinha. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Vamos para a próxima questão. Para a próxima questão, a questão 7, é uma questão também tranquila, tá? Acho que não vai dar trabalho pra gente, não. A gente vai conseguir responder aqui de boa, tá, gente? Na verdade, o que ele quer, eu tô vendo que ele tá pedindo aqui a massa. Tudo bem? Dá um texto muito grande, mas vem aqui e pede a massa, tá? Aí eu sei que quantidade de calor, quando tem mudança de estado físico, quantidade de calor é massa vezes latente. Que mole, né? A regra do que mole. A quantidade de calor ele deu aqui, ó, 1,5, vocês estão vendo aqui, né? Tá bem visível aqui na pergunta, ele já deu, ó. 1,5 vezes 10 à quarta. A massa, gente, eu não sei. E a latente é 2 vezes 10 à quinta. Massa é igual 1,5 vezes 10 à quarta dividido por 2 vezes 10 à quinta. Então, massa, quando vocês fazem essa divisão, 1,5 dividido por 2 dá 0,75, né? A metade de 1,5. Aí quando você diminui, ó, gente, daqui para aqui, aí vai ter que diminuir. Eu vou ter que diminuir essas potências, tá? Vamos trabalhar com a potência aqui. Eu queria fazer direto, mas eu pensei que é melhor fazer bem explicadinho. Ó, esse 5 sobe e fica negativo, tá? Mais 5, quando sobe fica menos 5. Então, mais 4 menos 5 dá menos 1. Então, ó, subiu, fica menos 5. Acho que isso aqui vocês já estão ligados. Mais 4 menos 5 dá menos 1. Esse menos 1 é para eu voltar uma casa. Voltando uma casa aqui dá 0,075 quilogramas. Só que na hora de marcar tá tudo em gramas. Olha o G de gramas aqui. Aí é só multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, né, gente? Por que multiplica por 1000? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Multiplicando por 1000, nós vamos encontrar 75 quilogramas. Tá, 75 quilogramas é nossa resposta. E aí nós vamos... Ô, gente, perdão, é gramas, né? Tava em quilogramas, a gente multiplicou por 1000, ficou gramas, tá? 75 gramas, G de gramas. Vamos procurar 75 gramas. Isso tá aqui, ó. Letra D. De deu certo, né, gente? Beleza. Questão fácil, né? Vamos para a nossa última questão do nosso exercício. A última questão também dá um texto aqui, ó, um texto grande da Universidade Federal do Pará. É um texto grande, mas o que eu tô vendo que ele tá pedindo aqui é a massa. E tem mudança do estado físico, tem a fusão. E aí eu sei que quantidade de calor é igual, quando tem mudança de estado físico, é massa vezes latente. Aqui ele diz que é de vaporização, tá? Na pergunta, ó, passando de 100 graus Celsius é vaporização. Então, quantidade de calor, que é igual ao valor da massa, a pergunta diz que é 100 gramas, tá aqui, ó. Certinho? 100 gramas. Como é vapor, latente de vapor, né? Passando 100 graus Celsius. Aqui na pergunta deixa bem claro que é vapor, né? Tô mostrando aqui para vocês, ó. Não tenha dúvida que é vapor.
E a latente do vapor tá aqui, ó, 540. Tá vendo, gente? Aqui, ó, 540. 540. Prontinho. Multiplicando isso, claro que essa multiplicação vai dar o quê? Vai dar 54 mil. 54 mil calorias. Pronto, vamos para outra parte da fórmula, né? A fórmula do que macete. Porque a gente acha massa que ele tá pedindo, né? Que macete. Aqui é 54 mil, o valor nós já calculamos. A massa, ele tá pedindo. O calor específico, a pergunta está dizendo aqui que vale 1, vocês estão vendo aqui, né? Tá muito claro aqui na pergunta que vale 1. E a variação temperatura? Ele diz aqui, ó, que é de 0 para 100, né, gente? E de 0 para 100 aumentou o quê? Aumentou 100. Aí vamos ser bem espertos, ó, corta aqui, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. M vezes 1 dá M igual a 540. 540 gramas. Então, 540 gramas, já terminamos a pergunta, é a letra A, ó. Muito fácil a questão. Beleza. Esse foi nosso banco de questões e eu acredito que vocês gostaram. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço do professor Noel.